Graça e paz, igreja. Domingo abençoado, amém? Você crê que esse é um tempo poderoso daquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a nossa vida, como igreja? Para nós desfrutarmos do melhor daquilo que o Senhor tem nesse tempo. E o ano de 2023 está indo embora, né? Tem muitas coisas que você crê que Deus pode fazer ainda em sua vida, este ano ainda? Tem muitas coisas que você deseja que o Senhor faça neste ano, né? E a gente tem olhado para esse tempo, né? O ano profético, ano de tantas palavras, de tantas coisas que nós temos recebidos, né? E essas palavras nada mais são do que sementes. Semente é algo poderoso ou não? A palavra de Deus é uma semente poderosa, né? Mas Tiago fala de algo muito importante para nós, para a gente entender um pouquinho. Em Tiago 1, 22 a 25, ele fala que a gente tem que olhar para essa semente, né, que nós temos recebido nesse tempo, né, e sermos apenas bons ouvintes. Que Tiago diz? Alguém sabe o que Tiago fala? Da palavra, da semente que é lançada em nós. Nós temos que ser praticantes dela. Ou seja, a gente precisa colocar aquilo em prática. Tudo que nós ouvimos, temos que colocar em prática, né? E a gente tem recebido tantas palavras, né, durante esse ano todo, né? O ano, como diz assim, está se terminando, mas o Senhor tem algo poderoso para a nossa vida. Cada palavra que é lançada aqui, cada um que vem aqui traz algo, não está falando de si, está falando, né? Hoje eu preferia ouvir a Érica o tempo todo, poderia destrinchar o Salmo 40, né? Porque essa palavra é que traz a transformação, traz a vida, traz tudo aquilo que eu e você precisa. Tudo está aqui. Mas ela é uma semente. E quem tem que pegar ela e ler? Fala a pessoa do seu lado assim, você. Fala assim, tem sido praticante? Ou tem sido mero ouvinte? Às vezes a gente é mero ouvinte. É bom vir aqui aos domingos e ouvir uma palavra? Sim, lógico que é maravilhoso. Mas aquilo que vai trazer a mudança em nossa vida, a semente que vai produzir o fruto, é quando eu coloco ela em prática, né? E a gente olhando que a gente tem que ter atitudes. Lembra da palavra que o João ministrou? Atitudes que nos levam ao nosso destino. Então o seu destino, ele está escrito, mas as suas atitudes que vão levar que é o destino de Deus a cumprir em nossa vida, né? Domingo passado o Marquinho falou de fontes e cisterna, e eu fiquei olhando e falei, Deus, como às vezes é tão fácil beber da cisterna, como a gente se acostuma a beber de uma fonte que não é a sua fonte, porque a gente se acomoda, a gente quer só aquilo que nos traz prazer, aquilo que é mais fácil, mas a gente precisa tomar atitude de praticar, de buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? E eu falo assim, essa palavra é primeiramente para mim. Eu fiquei olhando, Deus, estão tantas sementes poderosas, e quantos frutos ela tem produzido em minha vida. Quantas coisas o Senhor verdadeiramente eu tenho permitido que a sua palavra me transforme, que a sua palavra me leve para o destino, porque todo mundo quer ter bons resultados. Tem alguém aqui que não gosta de ter bons resultados? Quer ter bons frutos na sua vida, né? A gente fala, estou chegando no final do ano agora, todo mundo quer ganhar o 13º, não quer? Quem ganha 13º aqui? Levanta a mão, né?
Todo mundo quer ganhar o 13º. Mas sabe que até para você ganhar ele, você precisa pelo menos trabalhar 15 dias no ano, senão você não tem direito. Ou seja, você tem que fazer algo. E no reino de Deus, a gente, como está chegando, a gente quer ter bons resultados na nossa vida, mas nem sempre, às vezes, a gente tem valorizado aquilo que nós temos recebido, não é? Quantas na semana você ouviu de volta a ministração que foi falada domingo passado, domingo retrasado, outro domingo, cada palavra que nós temos recebido? Quanto a gente realmente tem dado valor a cada uma dessas sementes, né? E se a gente quer realizar grandes coisas, não podemos desvalorizar os começos. E semente é algo grande ou pequeno? Pequeno. Mas ela pode produzir algo poderoso? Sim. Mas se eu olhar para ela, às vezes eu falo, é só uma semente tão pequenininha, isso não vai acontecer. Mas Mateus 25, 21 fala que quem é fiel no pouco, será colocado sobre muito. Ou seja, eu tenho que olhar para a semente e falar assim, ela vai produzir algo em mim, mas eu tenho que ter isso. Ou seja, o fruto em si, de modo geral, ele é maravilhoso de ver. Quantos gostam de ir na feira? Tem frutos que te encantam lá? Sim ou não? O fruto realmente ele é atraente. Mas e a semente? A melancia é gostoso de comer? Nesse calor ainda, geladinha, né? Mas e a semente dela? Se te der a semente, você vai falar assim, não quero isso não. A gente olha para o fruto é atraente, né? Ai, que legal, né? Mas a gente olha a semente e porém são bem descritas, né? Discretas. Muitas delas são desprezadas, né? Muita semente nós desprezamos. Lembra da passagem do semeador? Né? Um homem saiu a semear, e a palavra de Deus lá em Mateus fala sobre isso, que uma semente caiu em solo rochoso, o outro caiu entre espinhos, e vai contando essa parábola, né? E ela vai traduzindo algo para a nossa vida, vai falando de atitudes que nós fazemos dia a dia, com a palavra daquilo que Deus tem lançado sobre a nossa vida, né? Embora a semente ela é algo poderoso, ela pode produzir multiplicação. A semente é que produz multiplicação em nossa vida. E a palavra de Deus tem sido esse multiplicador, essa semente, né? Existe algo poderoso que o Senhor deposita dentro de nós. O próprio Espírito Santo. O quanto a gente ouve Ele. Pergunta assim, você ouviu o Espírito Santo hoje? Ele falou com você hoje? Você se permitiu que Ele falasse? Né? Você ouviu Ele verdadeiramente? Né? É algo poderoso. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele foi nos deixado para nos instruir em todas as coisas. O que você tem falta? Já pediu para Ele? Porque a semente está dentro de nós. Mas muitas vezes a gente não tem valorizado, né? Ou seja, o presente e o futuro. A gente sempre está preocupado com o futuro. Está preocupado com o dia de amanhã? Né? Mas a Bíblia fala assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Por Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, né? Como a Érica leu no Salmo 40, Deus cuida de tudo. Ele é o socorro presente na hora da sua angústia, né? Mas o fruto de amanhã, né? É a semente que plantamos hoje. É aquilo que a palavra produz em nossa vida. Mas muitas das vezes a gente fica cansado. Já viu aquelas vezes assim, a gente fala assim, puxa, hoje eu não queria estar no culto, estou tão cansado hoje, estou com uma preguiça hoje de ir para a célula, né? E a gente esquece que assim, são sementes, né? E aquilo vai produzir algo em nossa vida. Estamos sempre semeando de alguma forma, seja para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas. E a gente precisa olhar para isso.
Algo pequeno hoje, né? Quando a gente fala assim, pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças no futuro. O quanto eu tenho tirado tempo realmente, simplesmente para ler a palavra, ter tempo para pedir, né? Porque assim, tudo que eu preciso está aqui. Esse é o livro mais poderoso que existe no mundo, porque é a palavra de Deus, a semente dele é escrita para nós. E a Bíblia diz que assim, vão passar céus e terra, mas o que está escrito aqui não vai passar. Então essa é algo poderoso, é uma semente poderosa, que vai produzir grandes frutos em nossa vida. E o Senhor quer nos levar nesse tempo para a gente experimentar isso, né? Fiquei olhando e meditando, falei, Senhor, chegando no final de ano, e o quanto de tudo aquilo que eu ouvi tem se tornado realidade em minha vida. O quanto eu tenho valorizado a sua palavra, o quanto eu tenho buscado a Ti verdadeiramente, o quanto eu tenho clamado ao Senhor, o quanto eu tenho Te ouvido verdadeiramente. Porque a Bíblia diz, fala, se você quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem ações que eu preciso fazer para viver isso. E Lucas 13 e Marcos também 4:31 tem o mesmo texto, onde fala da palavra, que é a semente do grão de mostarda, né? Ela é a menor semente que existe, mas ela é poderosa, né? E ela se transforma numa grande árvore, e seus ramos, né, aninharam aves dos céus. Ou seja, a gente tem que olhar, parece algo pequeno, mas ela pode produzir algo poderoso. O que você realmente precisa? Somente de uma semente de Deus, que é a palavra dele, que pode produzir tudo o que a gente precisa. Ela que traz a cura, ela que traz a vida, ela que traz a prosperidade, ela que tem que ser o nosso norte, ela é aquela que tem que ser o nosso balizador, ou seja, que nos conduz em todas as coisas. Então nós precisamos a cada dia olhar, parar e ver, Senhor, o quanto a palavra tem produzido em mim. Eu falei assim, domingo eu olhei e falei, Deus, realmente, eu quero beber da sua fonte. Eu não quero ficar bebendo de cisterna. Mas facilmente a gente se acomoda e fica no piloto automático. E o piloto automático é algo ruim. Porque todos nós temos muitas coisas a fazer todos os dias, muitas preocupações. Mas sabe o que? A única coisa que eu preciso é buscar a Ele, né? Como nós cantamos aqui, Senhor, me perdoa porque às vezes eu não apresento o verdadeiro louvor. Eu não estou de coração inteiro, né? Eu só quero a Ti. Mas será que eu só quero realmente a Ti? Ou eu quero algumas coisas a mais? A gente precisa ter cuidado com a semente, né? A semente lançada no solo da nossa vida, também com aquelas outras pessoas lançam todos os instantes. A gente precisa ficar atento, né? Rejeitando tudo aquilo que nos possa contaminar. Muitas vezes a gente vem e recebe uma palavra poderosa, e infelizmente às vezes a gente virou a porta ali e a gente perdeu toda a palavra, porque a gente deixou que algo entrasse em nosso coração. A gente não cuidou daquela semente, a gente não cuidou daquela palavra com o zelo que nós deveríamos cuidar, né? Com aquilo que Deus tem dado em nossa vida, a gente vai rejeitando, né? E Mateus diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então assim, muitas vezes a gente recebe uma palavra poderosa, e ali viramos a escada e já perdemos ela, porque às vezes recebemos uma ligação, ou às vezes no estacionamento, o carro do irmão está demorando demais para tirar, e eu já fico irritado com aquilo, né? Porque eu tenho que ir embora 12:01, eu tenho que estar em tal lugar.
e a gente se perde, deixa que a palavra seja roubada, porque Satanás sabe que a semente que é a palavra de Deus, ela é algo poderoso, e ela vai produzir um fruto poderoso, mas como ele fala com uma passagem aqui que a gente leu, né? Dormindo aquele homem, vem alguém e semeia o joio em meio ao trigo, e aí você pode arrancar o trigo e fazer uma nova plantação? Não, tem que vai esperar, vai crescer, e aí você vai ter que fazer a separação. Espalhar sementes pode ser fácil, recolhê-las pode ser muito difícil, né? Desaconselhável e até impossível. Portanto, não podemos ser irresponsáveis. Cada um de nós é responsável por aquilo. A colheita pode ser árdua, mas o Senhor é aquele que nos dá o fruto, né? E a gente vai produzir aquilo. É mais fácil dizer a palavra, né? É muito mais fácil produzir algo ruim do que algo bom, né? Facilmente a gente recebe algo poderoso e facilmente a gente perde ele, porque a palavra de Deus é aquela que vai produzir a segurança daquilo que a gente precisa. Sementes, elas são boas e são más, né? E a gente fala assim, a semente ruim, você não precisa fazer esforço nenhum, ela por si só, ela já germina, né? Ela por si só, é se a gente olhar para o natural, né? Se olhar numa plantação no campo, né? A erva daninha cresce sem ninguém plantar ela, né? O mato cresce sem você precisar ir lá jogar, você corta, ele arranca, logo de novo, e o que acontece? Nasce de novo, porque assim, a semente ruim, mas a semente boa, que é a palavra de Deus, né? Ela precisa ser cuidada, né? Ou seja, ela precisa ser guardada em nosso coração, né? A gente precisa estar atento àquilo que ela vai produzir em nós, né? Porque a palavra lá em Eclesiastes diz assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas, né? Então Eclesiastes fala de algo que assim, não retire, ou seja, continue atento, continue buscando, continue desenhando que ela vai, crendo que ela vai, mas qual que vai? É a que está nessa ou que está na outra? Né? Eu tenho que olhar e crer que o Senhor é que vai produzir aquilo, né? Nós precisamos buscar isso, né? Ou seja, buscar a cada dia, estar atento àquilo que nós recebemos, cada domingo que a gente vem, cada momento que você está na sua célula, cada momento que você se reúne com alguém para falar, são sementes, né? E que fruto nós temos realmente produzido? O que a gente tem realmente feito com aquilo, né? Como diz assim, o inimigo está atento à semeadura da palavra de Deus, ou seja, à pregação, ao ensino, mas muitas das vezes a gente se distrai no culto, né? Olhando para o celular, né? Vendo uma mensagem, conversando com alguém, né? Ao orar e todas as coisas, a gente se distrai tão facilmente, né? Mas diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o inimigo e arrebata que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Ou seja, no caminho. Se a gente não valorizar, o inimigo vem e lança algo e rouba aquilo que Deus tem para nós, né? Certamente estamos interessados em parar o trabalho do semeador. O inimigo está interessado que eu e você não viva a palavra. Dificuldades nós temos, sim ou não? Eu tenho pouquíssimas, né? Mas eu tenho que olhar e crer naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Não importa o diagnóstico, não importa o momento que eu viva, importa que isso seja o meu manual de vida, que essa palavra seja aquilo que direcione a minha vida, né? Então eu tenho olhado para tudo que a gente tem recebido, cada semente da palavra, e eu fico olhando, Deus, isso eu não dei o valor devido, eu não guardei ela, não coloquei ela no solo certo,
Sabe por quê? Muitas das vezes as coisas mais difíceis para nós é morrer para nós mesmos, morrer para nossas vontades, morrer para os nossos desejos. Mas a Bíblia fala assim: se a semente cair no solo, se ela não morrer, ela não vai produzir. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: você precisa morrer, né? Mas tem alguém que gosta de morrer aqui? Não. A nossa natureza não gosta de morrer, porque morrer fala abrir mão da minha própria vida, abrir mão daquilo que eu quero para mim. Você acha que Deus tem o melhor para você? Sim ou não? Você confia no Senhor? Crê que Ele vai fazer o melhor? E por que você fica agitado e ansioso quando acontece alguma coisa? Ou será que é só eu que fico? Quando alguma coisa não dá certo, o que você faz? Confia ou se desespera? Aí a gente vai ver o que a semente verdadeiramente está produzindo em nós, né? A gente sempre tem a tendência de querer fazer algo, mas a gente não precisa fazer. A gente precisa unicamente depender do Espírito Santo de Deus em todas as coisas. Parece algo às vezes chover no molhado. Não, mas eu dependo do Espírito Santo. Eu creio na palavra de Deus. Mas o que vai identificar se a palavra de Deus tem sido verdade para mim? O que vai mostrar se verdadeiramente eu estou vivendo naquilo que eu digo que eu creio? Como que eu sei disso? Olhando o fruto. Quando algo difícil vem em minha vida, eu me desespero ou eu confio? Eu me entrego ou eu reclamo? Eu clamo ou eu murmuro? Senhor, onde o Senhor está? Por que está acontecendo isso? Eu digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre está comigo. O Senhor é o meu socorro presente no dia da minha adversidade. Então a gente tem que olhar para cada semente, né? E assim, o Satanás anda de modo algo muito sutil. E infelizmente hoje, né, a gente, não tenho nada contra a gente ver, assistir o culto online. Isso é ótimo, é maravilhoso, a gente tem que estar no mundo digital. Mas sabe qual que é o melhor lugar de assistir o culto? É aqui, presencial, né? Olhando no olho, sentindo, né, aquilo que tem, o mover do Espírito Santo, aquilo que o Senhor está fazendo, podendo olhar para alguém e declarar uma palavra sobre a vida daquela pessoa, poder alguém orar pela minha vida. Não que no online não possa, mas existe algo que é poderoso para este momento. Uma semente, mas o inimigo às vezes é sutil. E quantas pessoas hoje eu olho assim, infelizmente às vezes tem pessoas que falam assim: ah, eu sou crente. Qual igreja que você pertence? Não, pertenço à minha igreja, eu e Deus em casa. E aí eu olho para a palavra e diz assim: onde que a Bíblia fala que Deus habita? Né? As pessoas, no meio dos louvores, né? No meio do corpo, aonde há poder e manifestação? No corpo de Cristo. E onde está o corpo de Cristo? A igreja. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, há um poder enorme, mas há muitas coisas sutis hoje. A internet fala: não, pode ficar em casa, assiste o culto de casa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Lógico que assim, você tem uma dificuldade, está num momento difícil, até a gente entende, estou no hospital, né? Estou impossibilitado de ir hoje, alguma coisa mais séria aconteceu. Tranquilo, você pode ouvir a palavra, mas eu tenho que fazer nela a minha meditação de dia e de noite, como diz o Salmo 1, né? Medita nesta lei de dia e de noite, para que seus dias sejam bons, para que o Senhor faça algo poderoso em nossa vida, ou seja, a semente de Deus é poderosa, mas simplesmente Ele lança uma semente, né, que é a oposição que Deus, em Gênesis fala disso, 3:4, né? Quando o diabo chega para a mulher, não, você pode comer da fruta, não vai te trazer nada. Vai, né? Então a gente tem que olhar para cada semente que a gente tem recebido. Semente pode parecer um desperdício, mas é uma perda de tempo. Já viu, às vezes fala assim, não adianta falar, não adianta, a semente é algo poderoso, né? E a gente tem que falar dela cada dia, a palavra de Deus tem que ser falada. A gente pode ver tantas coisas. A planta cresce e vai produzir o seu fruto, né? E eu tenho que olhar assim, o que a palavra tem produzido em nossa vida. Salmo 126, Davi fala assim no verso 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, enquanto eu confiar no Senhor, mesmo que eu chore, mesmo que eu ande pelo caminho chorando, porque tem dias que a gente precisa chorar e se derramar diante do Senhor. Eu digo assim, todos os dias teriam que ser assim, mas eu tenho que olhar sabendo que o Senhor vai produzir algo, eu vou trazer aquilo. Eu falo assim, eu olho hoje e assim, louvo a Deus pela vida dos meus pais, que semearam uma semente, choraram pela minha vida, e hoje eu estou aqui, e eu olho assim, que a palavra de Deus é poderosa, que a semente da palavra, ela produz algo poderoso, e se eu estou aqui, porque uma semente foi lançada, e pode parecer que às vezes, não iria produzir algo, mas ela produziu algo poderoso, a semente, né, algo que vai produzir para a nossa vida, não é uma perda de tempo, né, e a gente vai voltar trazendo consigo tudo aquilo que o Senhor tem, e eu creio que esse ano tem sido assim um ano tão poderoso, né, não é que ele terminou, mas 2024 eu creio que será algo muito maior, mas eu tenho que valorizar a cada semente, a cada palavra que nós temos recebido a cada domingo aqui, e olhar e falar assim, Deus, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, né? Eu não quero apenas ouvir a sua palavra, Senhor, eu quero beber da fonte, Senhor, eu quero ter atitudes que me levem realmente ao meu destino, e o meu destino não tem a ver com o que eu quero, com aquilo que me traz prazer, com aquilo que eu desejo. O problema é que às vezes a gente olha para a semente e fala assim, eu quero que ela produza o que eu quero. Eu quero que ela produza aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Que a semente produza transformação em nossa vida, né? Diz assim, não podemos ser omissos, se temos boa semente, devemos semeá-la, né? O Senhor tem depositado algo no seu coração? Cada domingo você tem recebido algo poderoso? O que você faz com ele na semana? Quantas pessoas nós impactamos com aquilo que nós recebemos? Quantas pessoas nós transformamos com a palavra que tem transformado a nossa vida verdadeiramente? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim. Essa pergunta que eu tenho olhado para mim e olhado para Deus, o que eu tenho feito realmente? Quantas pessoas conseguem olhar para a minha vida e ver o Senhor? Porque se elas não olharem e não virem o Senhor, eu estou perdendo o meu tempo. E eu não quero perder o meu tempo. Eu quero ser alguém que expresse a sua vida. Eu quero ser alguém que tenha atitudes que as pessoas possam olhar e me identificar.
Se a gente olhar quando Jesus estava aqui, como era que falou, ele sentava e as pessoas ficavam admirados de ouvir a palavra. O quanto eu tenho ficado admirado de ouvir a palavra. O quanto as pessoas se admiram de ouvir aquilo que eu carrego, verdadeiramente, que é a semente de Deus na minha vida. Isso tem mexido demais comigo. Falei, Senhor, eu preciso me parecer mais com você. Eu preciso valorizar mais aquilo que eu recebo. Eu preciso valorizar mais o lugar onde o Senhor me colocou. Eu preciso valorizar as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso te amar mais. Não é como a gente cantou aqui, eu preciso do primeiro amor, que nos contagia, que nos faz viver o melhor. Porque Oséias 10 diz assim: semeia para vós justiça, ceifa segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha a chuva, a justiça sobre nós. Então creio que esse é um tempo da gente realmente, verdadeiramente buscar ao Senhor, buscar cada dia mais, para que Ele venha sobre a nossa vida, para que a chuva da justiça venha sobre nós. Então diz assim Isaías 30, 23, então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o gado pastará em largos pastos. Ou seja, a semente é boa, mas nada está acontecendo, a gente não desanima, espere. Por outro lado, como diz assim, a semente ruim, a gente não precisa nem fazer nada, ela já aparece, ela vem sem a gente querer, sem pensar. E aí, muitas das vezes a gente fica, Senhor, te culpando por causa daquilo outro. Mas toda semente produz em nós algo poderoso. E aquilo que eu falei, tenho falado para vocês, eu tenho olhado e falado, Senhor, me ensina a cada dia a valorizar tudo aquilo que eu tenho recebido, a valorizar as autoridades que Deus tem colocado sobre a minha vida, a valorizar a igreja que eu estou, porque não tem a ver com homens. Muitas vezes a gente faz algumas coisas porque a gente fica olhando para homens. Eu tenho que valorizar aquilo onde Deus me colocou e fazer o meu melhor, dar o meu melhor, entregar o meu melhor para Ele, trazer o fruto verdadeiro daquilo que Deus espera da minha vida. E a cada domingo, eu creio que a gente tem recebido tantas coisas aqui poderosas, e Deus espera algo de nós, Eu sei que o Senhor, como tem tantas palavras lançadas sobre o nosso ministério, que vem esse tempo que a gente vai colher com colheitadeira. Sabe o que eu mais almejo? O dia que este lugar não estiver cabendo pessoas mais aqui dentro. Mas isso tem que ser algo que eu e você precisamos arder em nosso coração, para que a gente possa levar essa semente poderosa para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Mas isso só vai acontecer quando a semente produzir em nós algo poderoso. Quando a palavra que a gente receber não ser apenas uma palavra, mas ser uma realidade de vida para nós, ser um estilo de vida. Ou seja, a palavra precisa ser o nosso estilo de vida, ela que não tem importância com aquilo, mas muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo com o nosso momento. Esquecemos que o momento de Deus é mais precioso para a nossa vida. Não importa o que eu tenha ou o que eu deixe de ter. Tudo aqui, a palavra de Deus diz que é passageiro. Eu e você estamos só de passagem. Então eu tenho que fazer dessa passagem a melhor possível.
Eu não posso ficar embaraçado com as coisas deste mundo, mas eu tenho que buscar as coisas que é do alto, buscar a palavra, buscar a semente que é poderosa, que vai produzir um fruto poderoso na minha vida, né? E a semente ela pode produzir a 30, a 60 e a 100 por um, ou seja, fala de quanto eu quero, ela vai produzir na minha vida, o quanto eu quero que ela venha e traga algo sobre nós. Ou seja, a gente precisa, né, de um arrependimento e conversão profunda em nossas vidas, para que o Senhor possa trazer algo, né? A prevenção é algo contínuo. Qual que é o melhor remédio? A prevenção, se prevenir, né? Se a gente olhar estudos, os médicos dizem assim, a melhor coisa é a gente se prevenir. É bom todo ano a gente fazer check-up para olhar como está a nossa vida? Sim, porque se aparecer alguma coisa, a prevenção nos ajuda. E a gente também precisa eu digo assim, não todos os anos, eu acho que tem que ser todos os dias a gente fazer um check-up daquilo que o reino de Deus é para mim. O quanto ele é importante. O quanto eu entrego para o reino. Né? Essas são perguntas que eu tenho feito. Senhor, o quanto realmente eu tenho dado para Ti? O que eu realmente tenho feito para o Senhor? O que eu tenho entregue é verdadeiro? Quanto eu tenho bebido da fonte de água viva? Quanto eu tenho realmente experimentado daquilo que o Senhor tem? E assim, eu tenho falado com algumas pessoas, e eu falo assim, esse tempo profético tem sido um tempo tão precioso, onde tantas pessoas têm sido curadas, tantas pessoas têm recebido palavras poderosas sobre a sua vida. Mas o que você faz depois com aquilo que você recebeu? O que você faz com a cura que você recebeu? Vocês chegam 9h30 para agradecer a Ele pela vida que Ele tem te dado, por Ele ter sustentado a sua vida? Ou eu chego às 10h40? Ou eu chego às 11h? O que eu tenho valorizado daquilo que o Senhor tem feito para a minha vida? O arrependimento, como eu falei assim, tem que ser algo genuíno a cada dia em nossa vida. E a gente precisa realmente, como eu falei assim, a prevenção. Senhor, me perdoa. Como às vezes a gente canta a letra da música, mas às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente está cantando. Eu gosto dessa música. Mas o que essa letra fala e o que ela traduz para você? O que ela significa? Eu creio que assim, cada canção que é feita, a pessoa que compôs aquilo, Deus estava trazendo algo daquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. Não há nada melhor do que estar aos pés de Jesus. Ele é inigualável. Nada se compara ao seu Deus. Fala a pessoa que está ao seu lado assim, nada se compara a quem você serve. Se nada se compara, por que às vezes a gente faz comparações? Por que a gente faz questionamentos? Então é tempo da gente olhar e falar, Senhor, eu preciso me prevenir, preciso me arrepender, buscar. Em Gálatas 6:7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que a gente fizer, são sementes. Tudo que eu deixo produzir em nós, sou eu que deixo. Sou eu que permito. Sou eu que abro espaço.
Mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus e dizer assim: ela é aquilo que é o meu norte, é a minha direção. Não adianta nada eu ter a Bíblia aberta na minha casa, ela não faz nada aberta. Mas a Bíblia faz algo poderoso quando eu leio, quando eu medito nela. Quantos lugares você chega e está lá aberto no Salmo 91? Vai adiantar alguma coisa? Não. Mas quando ele for algo real e verdadeiro, né, vai transformar a nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia com sementes, com tantas palavras que ouvimos. Às vezes você ouve uma palavra tão poderosa aqui, e palavras às vezes confrontam a nossa vida. E é porque confrontou a minha vida, eu vou buscar uma outra semente. Eu não gostei, né? Marquinho, você foi muito duro domingo, né? Não, aquilo foi uma palavra para mexer com a nossa terra, né? Para tirar a dureza do nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então por que você confia nele? Não é? O nosso coração nos engana todo dia. E a gente cai sempre. E a gente mistura sementes. E a palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado para não misturar as sementes diferentes. A gente precisa discernir o fruto que vamos semear. Ou seja, precisamos viver a novidade de vida. Fala assim: Deus tem novidade de vida. Quando? Agora, nesse exato momento, né? Deus tem novidade de vida para cada um de nós que estamos aqui. Tem novidade de vida para quem está assistindo online? Sim, tem novidade de vida. Mas eu preciso permitir que isso aconteça, né? Que isso seja feito em minha vida. Algumas pessoas, né? Às vezes a gente quer servir dois senhores. Não dá para servir dois senhores. Eu vou servir um ou vou servir outro. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu sirvo bem, ou eu sirvo mal. Então a gente tem que buscar hoje servir o melhor, espalhar as boas sementes do Senhor para a nossa vida e para a vida das pessoas, né? Escolher boas sementes, sabe, pode ter certeza. Se você está guardando, não guarde semente, porque a semente precisa ser colocada na terra, né? E qual que é a terra? O nosso coração. A palavra de Deus precisa entrar em nós e produzir algo. Mas quem coloca ela? Sou eu. Quem decide deixar ela à beira do caminho? Sou eu. Quem decide deixar ela cair no meio dos espinhos? Sou eu. Quem decide colocar ela na estante? Sou eu. Quantas Bíblias você tem? Aí pode falar assim: uma, tenho várias. Qual delas você lê todo dia? Nenhuma, só está lá, de enfeite, pegando pó na estante. E às vezes nem o pó da Bíblia você tira. Então a gente tem que buscar cuidar dessa semente. Ou seja, se a gente escolher a boa semente, pode ter certeza que você vai ter bom fruto. Quer terminar o ano bem? E começar o ano melhor? Busque Ele, ore, leia a palavra, esteja no culto, esteja na sua célula, seja alguém presente e vivo, porque às vezes a gente está só presente, mas não participante. E no reino de Deus não existe espectadores. No reino de Deus a gente tem que ser o preletor da história. Deus tem uma história escrita para você e para mim, para a gente construir. 2 Coríntios 9:10, para a gente encerrar, diz assim, se o pessoal do louvor quiser subir. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Né? Paulo está escrevendo na igreja de Coríntios que assim, aquele que dá semente. Quem dá semente? Deus. Né? E Ele vai te, que fala assim, dar pão, ou seja, Ele vai te sustentar todos os dias da sua vida. Está preocupado com amanhã? Sim ou não? Se a gente falar que não, a gente está mentindo. Né? A gente sempre está preocupado. Mas não precisa. Sabe o que você precisa para amanhã? Já está pronto. Sabe aquele que você deseja, que você acha que você precisa? Já está feito. Porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo foram criadas e feitas todas as coisas daquilo que eu preciso. Mas eu preciso olhar para Deus e ver que fruto eu tenho encontrado em minha vida. Qual é o fruto que quando alguém chega perto de você encontra? Um fruto de vida ou um fruto de morte? Né? E como eu disse assim, não tem a ver com o momento. Eu posso estar no olho do furacão e estar vivendo o melhor de Deus, se a palavra dele for o meu porto seguro, se a palavra dele for aquilo que verdadeiramente me mantém. Então, que você possa olhar e avaliar. Nós estamos, como diz assim, findando um ano, e a gente precisa avaliar como foi esse ano para mim. O que eu vivi? Será que é um ano que eu vou terminar dizendo assim, graças a Deus passou 2023, não vejo a hora de chegar 2024. Aí chega 2024, chega o final de 2024 e você vai estar dizendo a mesma coisa. Preciso ser grato a Deus por cada momento da minha vida, por cada segundo que eu estou aqui reunido, por cada culto que eu posso estar, por cada momento que eu estou com a minha família. Mas eu tenho que fazer desses momentos memoráveis, momentos onde a presença do Senhor seja mais importante, onde eu possa experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. E como eu disse, está terminando, mas o Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor determinou em 2023. Me perdoa pelas vezes que eu reclamei de algo que eu não deveria ter reclamado. Me perdoa porque eu deixei que as circunstâncias me tirassem do foco que aquilo que o Senhor é para minha vida, para minha família. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu não dei o valor devido à sua igreja, não dei o valor devido à minha célula, aos meus amigos, à minha família, ao reino, aquilo que eu tenho recebido, e às vezes até aquilo que eu tenho cantado, Senhor, tem sido apenas um cântico, não tem sido uma verdadeira adoração para o Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu falei com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Às vezes que eu falei talvez com qualquer um de vocês. Eu falei, Deus, eu não quero terminar mais um ano sem a Tua presença, sem viver algo sobrenatural do Senhor.
Não quero ser mais um ano apenas de um título profético. Eu quero ser o ano profético. Eu quero ser aquele que carrega tudo aquilo que está sobre a vida do João, sobre a vida dos pastores, sobre a vida do nosso ministério. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Essa tem que ser a semente de Deus que produza o fruto ao qual o Senhor quer para nós. Então nesta manhã eu quero que você fique de pé e peça para o Espírito Santo que Ele possa nos ajudar. Mas seja sincero diante dEle. Rasgue o seu coração, porque o importante é o fruto que virá. A semente vai cair na terra e vai produzir algo, mas eu tenho que apresentar o meu coração arrependido diante de Deus, olhando para cada palavra e vendo: Senhor, eu preciso ter mais atitudes. Eu tenho sido muito passivo. Senhor, eu tenho questionado demais. E quando eu tenho que crer no Senhor, eu tenho permitido que a dúvida entre em meu coração. Mas eu quero hoje, Senhor, rasgar o meu coração diante de Ti e Te pedir: Senhor, me leva a viver o Seu primeiro amor. Me conduz de uma forma poderosa. Me ensina a guardar os Seus dias. Porque o salmista diz que assim: mais vale um dia nos Seus átrios do que 1000 anos fora dele. Me faz viver a cada dia diante da Tua presença. Me faz andar de forma que o Senhor quer. Usa a minha vida de forma poderosa. Cada um de nós carrega algo poderoso. Você carrega a semente de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E Ele quer se revelar a cada dia e mostrar a grandiosidade daquilo que a palavra de Deus é para a nossa vida. Te mostrar o quanto Deus realmente nos ama, mas também o quanto Ele nos quer perto dEle. O quanto Ele fica feliz quando a gente se encontra com Ele, quando a gente lê a palavra, quando a gente tem a oportunidade de orar, quando a gente tem disposição de buscar, de se entregar verdadeiramente a Ele. Então eu quero que você, aí no seu lugar, rasgue o seu coração, seja sincero, né? Como diz assim, o ano está se findando, é o momento da gente refletir sobre a nossa vida, mas refletir sobre aquilo que Deus realmente tem para nós, e o que eu permiti e o que eu não tenho permitido. Muitas das vezes a gente não vive porque a gente não permite. Então que enquanto eles tocam o louvor aqui, você derrame o seu coração diante dele. Diga para ele: Senhor, perdão por eu não ter deixado a semente cair no solo, porque eu estava interessado em tal coisa. Eu estava preocupado com a minha vida, estava preocupado com as minhas finanças, estava preocupado com a minha casa. Não que a gente não precisa, mas a Bíblia diz que se eu buscar o Senhor de todo o meu coração e me inclinar para Ele, Ele cuida de todas as coisas.
Enquanto eu estou buscando Ele, Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida. Mas a gente se esquece. E a gente às vezes quer fazer coisas que não é para fazer. Então não faça aquilo que não é para você fazer. Busque no Espírito Santo e Ele vai conduzir a sua vida, a minha vida, para que a gente termine 2023 dizendo: Senhor, gratidão por experimentar o ano profético. Gratidão por poder, Senhor, entender que o Senhor está fazendo, mesmo que às vezes o momento que eu estou não é um dos melhores momentos, mas eu sei que o Senhor está comigo, porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor está voltando, e Ele espera nos encontrar com um coração puro e sincero, com um coração quebrantado, mas com um coração que ama e permite que Ele faça algo em nossa vida e através da nossa vida.